Então a gente vai começar a nossa palestra, agradecendo quem está em casa, também que está nos assistindo, e agradecendo a cada um de nós que estamos aqui. Para nos harmonizarmos, a gente vai fazer a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Jesus, que nos aceita na sua seara, mesmo sabendo-nos e conhecendo-nos como imperfeitos, mas na certeza de que Ele nos acolhe no seu coração, nós estamos decididos a cada dia tentar ser um pouco melhor, para que possamos ser a luz nossa e dos que estão ao nosso lado. Que tenhamos um bom encontro e que assim seja. Que assim seja. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar, há no homem 3 coisas. Então, o homem, quando a gente diz o ser humano, 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Nós somos espírito, perispírito e corpo. Então, nós somos 3 coisas. E nós sabendo disso é fundamental, porque quando a gente compreende, a gente decide melhor. As nossas decisões são de mais progresso na evolução se nós sabemos o que estamos fazendo e o que somos. Então, somos espírito, perispírito e corpo de carne. Tem um exemplo que eu vi de um palestrante espírita que eu achei formidável. Depois que eu vi aquele exemplo, eu nunca mais esqueci essa definição. Qual é o exemplo? Imaginem o pé, a meia que veste o pé e o sapato. Muito bom para a gente aprender. O sapato é o corpo físico. A gente não troca de sapato sempre? Então, cada vida a gente vai trocar o sapato. Mas a meia e o pé sempre vão estar juntos. Então, espírito e perispírito sempre unidos. O sapato, que é o corpo, para aquela caminhada. Isso é muito bom para a gente não esquecer. Eu gostei muito quando eu vi essa definição. Então, olha só. Na doutrina espírita, nós temos, e Kardec nos deixou bem claro, porque o Kardec foi o codificador. O espiritismo não é do Kardec. Kardec estava a serviço dos espíritos para codificar a doutrina. Então, ficou conhecido para nós a doutrina que alma é o espírito que está vivendo no corpo. Então, agora nós aqui, o nosso espírito se chama alma. Então, vamos considerar que o nosso pé, a meia e o sapatinho significa que estamos em estado de alma. Quando a gente deixa o corpo, que a gente desencarna, a gente vai para outros planos com o quê? Com o pé e a meia. Então, vamos com o espírito e o perispírito. Esse nunca se desliga. Então, aí nós somos nesse estado de erraticidade, chama-se espírito. Então, só para ficar bem claro que são os conceitos da doutrina espírita. Saber que se vive neste mundo físico e no mundo espiritual não é uma propriedade da doutrina espírita. O homem, o ser humano, nos seus primórdios, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, já tinham o conhecimento que deveria ter alguma coisa a mais do que só a vida na carne. Então, o que aconteceu com a doutrina espírita? Ela veio trazer uma explicação clara para a gente compreender. Então, a vida no mundo espiritual já é de conhecimento do homem muito antes da doutrina espírita. Jesus mesmo no Evangelho, nos Evangelhos, basta que a gente olhe quantas vezes Jesus fala de espíritos no Evangelho. Então, só para a gente ter esse conhecimento. Então, se eu estava dizendo antes que nós somos espírito, conhecidos como alma, enquanto encarnados, o que é ser espírito? Então, vamos lá.
Na questão 23 do Livro dos Espíritos, depois vocês olhem em casa, questão 23, tem a seguinte pergunta, porque o Kardec fazia as perguntas nas reuniões mediúnicas e os espíritos respondiam. Nas manifestações mediúnicas, os espíritos davam as respostas e ele escrevia. E ele fez a seguinte pergunta: o que é o espírito? E os espíritos responderam para ele: é o princípio inteligente do universo. Daqui a pouquinho eu vou explicar com mais detalhamento o que quer dizer princípio inteligente do universo. E aí o Kardec perguntou: mas qual a natureza dos espíritos? O que é um espírito? Ele tinha curiosidade. Aí os espíritos responderam o seguinte: não é fácil analisar o espírito, compreender na vossa linguagem, na linguagem humana. Para vós, ele é nada. Por não ser palpável, para a gente não pegar, para a gente não enxergar, a gente pensa que ele não existe, né? Mas para nós é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Olha a resposta dos espíritos, que inteligente que foi. Então, nós ainda somos muito ignorantes, somos ainda pouco evoluídos para compreender a natureza dos espíritos, a natureza íntima. Se para nós, na ciência da medicina, o corpo, que é o sapato, no exemplo que eu citei antes, o corpo é um mistério ainda. Compreender o cérebro, que é o corpo, é um mistério. Imaginem se nós temos capacidade de compreender o espírito ainda. Mas haveremos de compreender. De grau a degrau. Vamos começar hoje um pouquinho para a gente ir aprendendo. Seu espírito, que é o princípio inteligente, que eu falei antes, que vou falar depois mais um pouquinho. Como compreender isso? Então, vamos começar a explicação da primeira resposta, o que é o espírito, princípio inteligente do universo. Para melhor compreender, imaginemos assim: princípio inteligente do universo é a semente do espírito. Uma semente, quando a gente colhe, a gente sabe que ela é uma semente, mas se nós a plantarmos, ela vai virar outra coisa. Vai virar uma árvore. Mas a árvore está dentro da semente? Não. Dentro da semente tem a potência da árvore. E nós somos espíritos que estamos em crescimento, então nós somos potência de crescimento. Conseguiram entender o princípio inteligente, que é essa semente que vai crescendo e que um dia haverá de ser árvore. Por isso que todos os espíritos haverão de ser puros um dia. Essa é a potência. E o que é o espírito? Kardec vai perguntando, né? Aí o seguinte, ele diz assim: olhem para vocês, então olhemos para nós. Nós somos um ser que pensa, um ser que aprende, um ser que ensina, um ser que planeja, um ser que tem atividade mental e intelectual. Uma atividade psíquica, um ser que desenvolve a inteligência. Isso é o espírito. Entenderam? Olhem a potência que nós somos, só por sermos isso. Na questão 88, Kardec ainda insiste. Ele diz assim: os espíritos têm uma forma determinada, eu posso saber qual é a forma do espírito, porque o corpo tem a forma do corpo. E o espírito? Ele tem um jeito de ser? Os espíritos dizem o seguinte: para vós, não. Por quê? Porque a gente não enxerga o espírito que está encarnado. Mas para nós, do mundo espiritual, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha. Então, para os espíritos, para os benfeitores, para os espíritos do mundo, que estão no mundo espiritual, que nos assistem, eles nos enxergam como uma chama, uma centelha. Nós não enxergamos as nossas chamas, mas somos vistos.
E aí o Kardec pergunta, e essa chama tem cor? Tem uma coloração que vai do escuro opaco até o brilhante, como um rubi. E a cor da chama depende da elevação do espírito. Quem é que dá coloração a essa chama? Nós. Nos damos a cor pelas nossas qualidades de ações. Então nós não enxergamos a chama do outro aqui encarnados, mas os espíritos nos enxergam a nossa chama. Então não adianta fazer de conta o teatro, não. Para o mundo espiritual nós somos vistos como somos. Porém, se somos opacos, mas estamos no propósito e no caminho de se auto-iluminar na vontade de ser melhor, a intenção é que conta. Mesmo que a gente temos escorregadinhas de vez em quando, bastantinhas vezes, vai lá, mas a intenção é o que conta. O bem que queremos fazer, mesmo que não consigamos, é o que conta. Vocês lembram de uma passagem de Jesus no Evangelho? Olha Jesus não dizia palavras em vão. Ele disse, vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. Eu não posso brilhar a luz do outro. Jesus já disse, fazei brilhar a vossa luz. Tarefa própria. Então, se nós somos chama divina, somos essa grandeza de sentir, apesar de termos pouca consciência disso, qual é a nossa cor? Como é que nós podemos saber a cor da nossa chama? Na questão 96 do Livro dos Espíritos, Kardec já começa a falar sobre isso. Então, Livro dos Espíritos, vamos estudar e vamos olhar. A partir da questão 96, começa a se falar na qualidade da escala espírita. Se a gente abrir da 96 em diante, na questão 100, está explicado a escala espírita. Então vamos dar um trabalhinho, vamos se esforçar, vamos dar uma leitura e nós vamos identificar lá qual é a nossa chama. Espíritas instruí-vos. Ninguém vai vir ler para nós. Nós temos que pegar o livro e estudar, para a gente poder saber como melhorar a nossa chama. Então, simples assim, não é verdade? A chama e a cor de acordo com a nossa conduta moral, nada de material. Se lá na questão 23 a resposta foi princípio inteligente do universo, que era o espírito, significa o quê? Ponto de partida. Por isso que na doutrina espírita nós sabemos que todos nós espíritos somos sim criados igualmente, simples e ignorantes. Ninguém veio privilegiado. Simples significa que todos temos o potencial da semente dentro de nós. E todos temos o princípio da inteligência. Então, a desenvoltura, o progresso, a gratidão, a caridade, a intenção no bem é que vão fazer aproveitar melhor os padrões da inteligência que nós fomos dotados para fazer valer o uso do recurso e cada um individualmente vai desenvolver a cor da sua chama com o bom uso dos dotes espirituais que nós fomos dotados. Então, quando nós sabemos que somos simples e ignorantes, significa todos saíram do mesmo ponto. Se a chama de um brilha mais do que a do outro, é porque o outro que brilhou mais aproveitou melhor. Ninguém é privilegiado. E ignorante é, quanto mais ele se esforçou, mais ele aprendeu, mais ele usufrui do seu bom uso dos recursos. Isso é aproveitar bem a escola da vida. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos tomar consciência
da nossa condição de espíritos, tomar consciência e sabermos que somos todos iguais perante Deus, tomarmos consciência de que Deus nos olha como espíritos que virão a ser perfeitos e que a velocidade da evolução depende do esforço próprio. Isso que é importante. E o que mais importante, Jesus também é um espírito puro hoje, mas teve a mesma escala da caminhada que nós. Igual. Mas Jesus nos foi mandado para nós aqui na Terra, para nós olharmos Ele como um exemplo. Então, na certeza de que nós temos o exemplo de como fazer a caminhada melhor e como fazer a nossa luz brilhar melhor, tomemos Jesus como exemplo. E que Ele nos seja o consolo, o amparo, a fortaleza, a recuperação nas horas das aflições e das fraquezas, e que a nossa doutrina seja a nossa fonte de esclarecimento para uma caminhada melhor. Então, tomara que essas palavras vos sirvam de reflexão como a mim serviu e que nos coloquem na consciência de que o caminho é individual e que a chama, que a nossa chama, de acordo com a nossa intenção e o nosso propósito no bem, podem iluminar-nos e iluminar ajudando a quem está ao nosso lado. Com essa certeza, nós faremos a nossa prece de encerramento, agradecendo muito a Deus e especialmente que o nosso motivo agora seja gratidão ao Pai que nos criou por nos dar tantos recursos, tantos potenciais. Muito obrigado, Jesus, por tu seres o nosso companheiro de caminhada, por tu seres o nosso irmão mais velho que nos mostra o caminho. E em ti, Jesus, quero procurar sempre o caminho certo, o exemplo correto para o caminho do bem. Que a luz e a paz nos acompanhem e que assim seja.